Pega o novo livro aí, galera. Planejamento de operações e distribuição. Show de bola. Maravilha. Faltando muita gente, muita gente, muita gente. Boa noite. Esse aí é o Raul, gente, quem não conhece. Tá decorando o nome, tá vendo? Raul Donald Parque. Tem nome de estrangeiro. Sérgio Bittencourt. Tem gente que nunca nem eu vi a cara deles aqui. Eu vou botando o F logo aqui. Acho que teve um aluno que falou que saiu do grupo até. Só que assim, aí eu mandei mensagem privada para ele vir, tem que vir na escola, cancelar a matrícula dele, né? Assim, entendeu? Tô indo embora, tudo embora, né? A mala tá lá fora. Não é assim não. Tem que vir na escola, cancelar, pô. Né? E aí, simplesmente a mensagem não dá mais nem como enviada mais. O que aconteceu com esse cara? Ele desapareceu no rápido. Ele disse, uma vez saiu do grupo, mandei mensagem. Mano, vem aí, como a gente conversar e tal. Mano, nem deu entregue a mensagem, então fiquei quebrou o chip e jogou fora. Caramba, bicho, fiquei preocupado, porque ninguém consegue falar com ele. E ele mora longe, cara, ele mora lá na Macaíba. Não, é Macaíba que ele mora. Longe pra caramba. Esse aqui também nunca mais. Esse aqui nunca veio. Eu vou botar um aqui logo. Eu moro no final do Panamirim também, moro no outro. Você mora em Panamirim, é? É, no final já. No final de Panamirim? Não vai pra Pinhão. Uau, cara. É grande, é longe pra caramba. Tu vai de moto aqui pra lá, é? De moto. Ah, tô tranquilo, de moto. O máximo que pode acontecer é te parar no meio da rua, tomar tua moto, sabe? Se Deus quiser, nunca vai acontecer, né? Deus acampa os anjos aí, né? Cadê? Quem mais? Cadê a galera? Ó, tem o Anailton, Antônio. Gente, se preocupem com a frequência de vocês, tá? Olha aí, Anailton. Vou tentar não viajar mais. Boa noite, Anailton. Beleza? Antônio Marcos, faltando ainda. Não tem problema se não puder vir para aula, assiste ao vivo, entendeu? Eu tava na fazenda. Mas na fazenda não pega, né? Vamos lá. A tua prova, cara, a parte tem que fazer reposição, nota baixa, tem que fazer reposição de prova aí, tá? Fez a prova semana passada? A tu não veio? Tá aqui. Nota abaixo de 7 tem que fazer reposição. Cara dele. Ah, tá boa. Vamos lá, galera. Vamos tocar o barco aí agora. Deixa eu falar para vocês, parabéns pelas notas de vocês, né? Foram notas muito boas. Vou ficar aqui próximo, gente, por causa do microfone, que ele fica aqui no microfone, então fica melhor eu falar para eles aqui me ouvirem. Gente, parabéns, né? Nós concluímos, graças a Deus, aí, o primeiro módulo aí. Passamos, demorou um pouco porque a gente acabou precisando fazer uma revisão básica acho que deu umas 3 semanas de revisão. Demorou, mas acho que nesse agora todo mundo aprendeu, né? Aprendeu, né? E aí, gente, a gente vai para o segundo módulo, que é um módulo muito importante, né? Planejamento e operações. Pega aí o teu livro aí, e distribuição física. Só para tu olhar aqui no sumário, ó, só para dar uma pincelada aí para a gente ver o que a gente vai aprender um pouco mais. Tudo isso é logística. Ah, rapaz, esqueci de ligar o áudio. Tu se abanando ali, tu não avisa, não. Eu ia esquecer. Mas não tinha jeito, daqui a pouco eu
Eu ia sentir também. Vou botar aqui 22. Eu ia sentir o baque aqui. Mas, bora dar uma olhada aí, para você entender, gente, como a logística ela é uma área muito grande, muito ampla. Então, é muito provável que a gente não vai decorar tudo de vocês aqui, né? Porque é muito assunto. Mas a mente de vocês vai ser outra, vai ser mais ampliada, né? Mais estendida. E olha aí, esse livro vai abordar várias coisas, gestão de demanda, previsão de demanda, e cada aula são dois assuntos. Primeiro horário, pega um assunto, estuda bacana, faz um exercício. Segundo horário, aborda o outro segundo assunto aqui, faz um exercício para, de repente, algumas vezes vai dar de fazer exercício, outras vezes não vai dar de fazer exercício, justamente porque não dá de fazer exercício mesmo. E planejamento de vendas, planejamento médico de operação de produção, planejamento das necessidades materiais, controle do chão de fábrica, projeto de rede de distribuição, tipologias de rede de distribuição parte 1, parte 2, centralização e descentralização de estoques. Isso aqui não tem prática, é conceito que vai ficar atualmente, tá? Localização de instalações, modais de transporte, parte 1, parte 2, intermodalidade, administração da frota, determinação do frete, vamos calcular o frete, roteirização de veículos, transporte de encomenda expressa. Então, vai ser um assunto muito bom e eu estou muito feliz com essa turma. Né? Vai ter, quem sabe um dia vocês serão até professores aqui da escola, né? Tá vendo aí que o desafio é bom? Vai ter, porque já vai ter mais uma turma de logística começando aqui nos sábados, de 1 a 2 da tarde. Então, mais uma turma começando aí, e isso é muito bom. Pessoal que está em casa, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, tá? Então, vocês vão me acompanhar pelo livro e vão me acompanhar pelo slide, tá? Para vocês verem aí. Então deixa sempre na imagem minha, não deixa na imagem de vocês, deixa na minha imagem aqui. Então vou abrir aqui para a gente compartilhar aqui. Vou desligar a luz aqui para ficar melhor a visualização de vocês aí também. Pode ir lá no livro, mas o que está aqui está no livro também, tá? Porque geralmente, galera, o que é? Não tem como pegar tudo que está aqui e jogar no slide, senão a gente vai... Então eu pego a essência do que é mais legal para vocês entenderem e compreenderem do assunto aí, ok? Então vamos lá, no primeiro capítulo aqui, ó, a página te ligando essa hora da noite. E não se esqueçam da frequência, tem presencial, tem ao vivo e tem aula gravada ainda. Eu acho que a pior de todas é gravada. De verdade. Ao vivo tu pode falar, tu pode perguntar. Vocês estão vendo aí a imagem do slide aí? Tá dando de compreender aí? Me dá um alô aí, gente. Fala aí. Tá sim, professor. Tá ok. Maravilha. Então, simbora. Capítulo 1, página 9, introdução ao planejamento. Nós vamos falar sobre esse PCP aqui, ó, PCP, planejamento e controle de produção. Tá? Aí eu tenho até um vídeo aqui para vocês também. Só para recapitular, né? Nós encerramos semana passada noções gerais de logística. E o que vamos aprender hoje? O foco da aula de hoje será introduzir os conceitos, né, gerais do planejamento e controle de produção. Aí já vai imaginando assim uma empresa, tá, que produz produtos, que tem uma indústria e ela precisa fazer o quê? Um planejamento do controle de produção. Como é que eu, tendo uma empresa, vou controlar a produção?
Vamos dar aí noções gerais para vocês. Não precisa você imaginar, para ficar até mais simplista, comece a imaginar uma produção pequena mesmo. Produção pequena. Fábrica de bolo, fabricar doce, fabricar brigadeiro. Leva para esse conceito que te ajuda a entender o conceito maior. Né? Apresentaremos o conceito de PCP, não grava, PCP, não é PCC, é PCP, Planejamento e Controle de Produção. Beleza, gente? Vamos lá. O que você entende por PCP, Planejamento e Controle de Produção? Tá? Provavelmente você não entende nada, mas você já tem uma ideia na sua mente que qualquer coisa que você fabrica hoje precisa ter um planejamento. Né? Como é que eu vou produzir algo de qualquer jeito, sem ter um planejamento? Ah, vou montar uma venda, vou vender quentinha na rua, vou montar uma venda de comida. Eu preciso ter noção desse planejamento. Eu preciso fazer um planejamento. E é isso que a gente vai falar hoje aí, nesse primeiro capítulo aí. Tá? Tem um vídeo aqui, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo curto, mas esse camarada, esse vídeo aqui, já vai explicar um pouco para abrir a tua mente sobre o que é o PCP. Tá bom, gente? Vamos lá. Você sabe o que é o PCP? A importância do planejamento, programação e controle da produção para as empresas. Os processos de transformações de bens, como conhecemos hoje, eclodiu através da Revolução Industrial, aliado a várias mudanças no contexto político e social, onde as estruturas industriais tornaram-se muito complexas devido à demanda por produtos ter aumentado consideravelmente. A área de planejamento e controle de produção surgiu como consequência do avanço científico da ciência, administração, com Frederick Taylor e Henri Fayol como precursores. Quem são esses dois? Ainda no século XX, o empresário Henry Ford aplicou os conceitos desenvolvidos pela administração científica na produção em massa dos automóveis, promovendo um dos maiores acontecimentos da história industrial. Podemos perceber que as empresas precisam se adaptar à volatilidade do mundo dos negócios e à altíssima concorrência, através da aplicação de ferramentas e técnicas que permitam com que tais empresas consigam alcançar a eficiência e a eficácia dos processos, através da otimização dos recursos e a obtenção da qualidade dos produtos e serviços. O departamento de PCP vem desenvolvendo suporte para a tomada de decisões e planejamento a curto e a longo prazo, nas diversas áreas e departamentos de uma empresa, com estudos e ferramentas que auxiliam os gestores na assertividade de tais decisões, tendo em vista a estrutura sistêmica e interdependente de todos os departamentos que juntos trabalham para conseguir alcançar determinados objetivos. O PCP, por sua vez, depende de informações que são fornecidas pela engenharia industrial para programar o funcionamento das máquinas e equipamentos e disparar a produção que foi programada. O PCP também sofre influência direta da área de suprimentos e compras, que está incumbida de suprir as necessidades de insumos de produção e de materiais, de forma que atendam à programação da produção através da aquisição de insumos no mercado, cuja quantidade necessária é levantada pelo PCP e definida através da quantidade de produtos demandados. A relação entre a área recursos humanos e o PCP também possui inteira ligação, pois o PCP programa suas atividades produtivas, estabelecendo a quantidade de pessoas que necessitam trabalhar no processo de produção. E a área de recursos humanos, como interlocutora, providencia a contratação de colaboradores e estabelece funções e atividades para que os mesmos atendam à necessidade de produção, conforme a demanda. A área financeira permite que o PCP estabeleça parâmetros de nível de estoque, de matéria-prima e de produtos acabados, através dos cálculos financeiros
disponibilizados pela mesma, além de definir o número de lotes econômicos considerados ideais, que visam minimizar os custos de aquisição e estocagem. O PCP também depende da área de vendas, pois elabora planos de produção com base nas previsões de vendas pré-estabelecidas pela área de vendas, além de definir a quantidade de produtos que se deve produzir para atender o prazo de entrega dos mesmos, conforme informações cedidas também pela área de vendas. Contudo, ressalta-se a necessidade de ambos os setores estarem sempre alinhados. E, finalmente, o PCP está inteiramente interrelacionado com a área de produção, pois, de fato, esta área funciona somente de acordo com as programações do PCP, que estabelece ciclos produtivos e controla os níveis de produção, com o intuito de atender a demanda dentro do prazo estabelecido, maximizando os resultados. Trabalhar com fórmulas tendo em vista que essa ciência lida com fenômenos sociais e humanos, sendo eles voláteis e com muitas mudanças. Por isso, o planejamento e controle de produtos se baseia em princípios, não em regras. Princípios esses que regem o planejamento e o controle. Princípios que regem o planejamento. Princípio da definição do objetivo deve ser definido de forma clara e concisa, para que o planejamento seja adequado, porque este é feito em função do objetivo que se pretende atingir. Princípio da flexibilidade do planejamento. Flexível e elástico a fim de adaptar as situações imprevistas. Princípios que regem o controle. Princípio do objetivo. Contribuir para o alcance dos objetivos através da indicação de erros ou falhas. Princípio da definição dos padrões. Basear-se em padrões bem definidos. Princípio da execução. O controle deve concentrar-se exclusivamente sobre as situações excepcionais. Princípio da ação. O controle só se justifica quando proporciona ações corretivas sobre desvios ou falhas. Enfim, falamos que a finalidade do PCP é alcançar a eficiência e a eficácia dos processos produtivos. Trata-se, portanto, de duas finalidades: agir sobre os bens de produção para manter o controle e administrá-los para que os objetivos da produção sejam alcançados. Você percebe que a gente falou sobre cadeia de suprimentos? Lembra? Por isso que é importante ter tido aquele primeiro livro lá, sobre cadeia. Você começa a ter noção do que é um PCP. Não tem como falar de PCP se você não entende o que é cadeia de produção. Então, esse planejamento aqui, ele acontece desde lá da pessoa que está produzindo, cortando a madeira. Tem que ter esse planejamento, né, no controle de produção para suprir uma demanda, uma necessidade aí. Olha só, PCP, gente. O que é o PCP, para ficar bem claro na nossa mente? É um sistema de gerenciamento de produção, cujo objetivo é o que, gente? Vamos ler lá. A criação de padrões para o trabalho visando atingir os melhores resultados. É tipo assim, gente, isso aqui, esse PCP, a gente já pratica na nossa vida. Para você ter vindo para cá, você não fez um planejamento? Planejamento, vou tomar um banho, vou arrumar, vou me organizar, vou chegar a tal hora. Isso é um planejamento. As empresas, elas precisam gerenciar isso aqui. Se elas não gerenciarem, elas vão estar perdidas aí e vão estar vendendo, produzindo o que não tem que produzir, tá? Aí o segundo assunto vai falar sobre demanda, que está ligado com isso aqui. Então, para facilitar o planejamento e a criação do padrão de fluxo de trabalho. Está aqui, ó. Grifa isso aqui. Isso aqui é isso aqui. O PCP, esse planejamento é o quê? É realizar um fluxo de trabalho. O que você quer atingir? O que a minha empresa quer alcançar? Então, PCP nada mais é a criação do fluxo de trabalho visando atingir qualquer melhoria. Qualquer melhoria. A gente começa a perceber isso aqui, gente, em muitas empresas, por exemplo. Vamos pensar aqui comigo aqui. A forma que se fabricava um produto há alguns anos atrás é diferente hoje? Sim. É diferente por quê?
Porque encontraram-se melhores formas de produzir o produto. Você entende isso? Isso é o PCP. É esse planejamento estratégico que as empresas têm. Por exemplo, pallet. Como é que se trans... Eu trabalhei numa empresa de São Paulo. Como é que depósito lá? E aquilo ali para dirigir aquele negócio não é fácil não, né? Tu puxa para a esquerda para ir para a direita. Não é isso? Quem faz pallet aqui? Eu trabalhei na Indaiá. Não é assim, parece que puxa para a direita para ir para a esquerda? É assim. Ela é móvel, a cabeça dela. Ela é assim, tem que mexer. Eu tentei pegar aquilo ali. Falei, rapaz, bota uma pessoa para fazer isso aí. Então, gente. Tem umas que é elétrica, né? Hoje tem elétrica. Né? Hoje tem elétrica. Já manuseou. Então, o que? Quando se faz um planejamento, né, para o meu fluxo de trabalho ficar melhor, isso é o PCP. Ok, gente? E as coisas elas vão modernizando cada dia que passa. Vocês concordam? Máquinas, ferramentas. Daqui a pouco, na verdade, já tem muita coisa que o profissional nem trabalha. Nem faz nada. Quem faz é quem? A máquina. Porque as coisas vão modernizando. Então, toda vez que eu sento na minha empresa, aqui ó, ele também tem um papel importante de quê? Otimização do uso dos recursos. Quanto mais eu otimizar, melhorar, planejar, melhor, vai ser mais rápido, vai ser mais ágil, vai economizar, vai, né? Economiza no gasto, economiza na despesa, economiza nos custos e, claro, investimento. Bem como que, gente, contribuir com o setor de qualidade. Se eu invisto, eu quero qualidade. Então, a gente sabe que quando eu falo de indústria, de Guararapes, por exemplo, uma empresa dessa grande, ela investe muito nesse planejamento, para que esse fluxo, só para ficar bem claro o conceito, fique mais fácil. Olha aqui, ó. Em geral, eu acho que isso aqui não está no livro, talvez, e tem algumas coisas que eu extraio de fora, mas pode bater foto, pode anotar vai demorar talvez. Bate foto em caso você passa ali. Aqui, ó. Em geral, mas eu vou ler também aqui. A ideia do PCP, o que é PCP? Controle de produção, qualquer produção, tá? É fazer com que o produto ou o serviço seja, o serviço certo seja entregue na hora certa e para o cliente certo. Isso é qualidade, é agilidade, é eficiência. Isso é o PCP que muitas empresas acabam parando no tempo. Tem empresas que pararam no tempo, não se modernizaram, e o que acontece? O trabalho que era feito com uma paleteira, né? Uma paleteira manual é mais demorado que uma elétrica, não há sombra de dúvida. Por exemplo, eu trabalhei também na construção civil. Vamos falar aqui do PCP na construção civil. A gente tinha que fazer um aterro de um terreno para levantar a construção, né? E aí, caçamba, carradas de areia jogando. E aí a gente pensou, o que a gente vai usar para empurrar essa areia? Aí pensamos, vamos alugar uma Bobcat. Sabe o que é Bobcat? Ela é pequenininha. Aí, poxa, a Bobcat é barata, custo baixo, mas o tempo que a gente ia gastar era muito metro cúbico, era muita terra. Vai demorar aqui meses. Não, sai mais caro alugar, mas é mais rápido uma pá carregadeira, não é? Reta escavadeira, que ela empurra e cava, né? Empurra e cava.
um serviço que a Bobcat tinha demorado desde aí de 5 meses, a bichinha fez em 30 dias. Isso é um planejamento, né? E agora, para compactar o solo, tinha que compactar. Vamos fazer manual disso aí? Nem a pau. Vamos alugar o quê? Tinha elétrica e tinha de combustível. Então, isso é planejamento, está claro para vocês que as coisas mudaram. Então, quanto mais otimização, pega aí o teu livro rapidamente, fundamentos aí, bora ler aqui, ó. Por estar em contato, função estratégica, tá? Para estarem, é isso mesmo. Por estarem em contato direto com a produção de bens e serviços. Quando eu falo serviços, por exemplo, olha para mim aqui, para quem trabalha na Cabo Telecom, por exemplo. Como é que eles faziam antigamente para ligar aqueles cabos ali, cortar o cabo? Não tinha uma ferramenta própria para cortar aquele cabo, são vários fiozinhos ali dentro. Tecnologia, né? Por estar em contato com o setor de produção e logística, são de extrema importância para uma empresa, né? Esses dois departamentos são responsáveis pela qualidade, tá? Se eu perguntar aqui para você na prova, qual a importância do PCP para uma empresa? Aqui, ó, qualidade, agilidade e diminuição de custos nos processos da empresa, assim, estudar a gestão da produção, mais particularmente neste capítulo, o PCP em um curso de logística é relevante, não há sombra de dúvida. E aí, vocês como alunos, como funcionários, poderão dar soluções estratégicas para uma empresa para melhorar, ok? Já que o planejamento e controle da produção em uma empresa direciona as atividades com logística. Então isso aqui é logística. Logística não é só transporte, é armazenamento, é estocagem, produção, transporte, conferência, é tudo. Organização. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o vídeo daquele acidente que aconteceu aqui no Maranhão, né? Não sei qual foi a cidade, não sei se foi São Luís, e desabou ali. Aquilo ali foi problema de logística. Pô, tudo é logística. Armazenamento, estoque é logística. Qual foi o problema? Dizem que fizeram, eu vi, não sei se é verdade isso, né? Tem muita fake news, né? Que fizeram uma movimentação daquela estante, com peso e tudo. Certo com a empilhadeira? Aquele vídeo da empilhadeira não é desse caso. É antigo. Estão dizendo que é, mas não é. É um caso antigo. Não é desse caso não. Que foi uma fala também, né? Bateu, derrubou. Mas dizem que movimentaram ela, né? Não sei se vocês confirmaram isso. Movimentaram, tentaram mexer, não sei, puxar, empurrar, mas com peso. Empurrar uma coisa com peso, ela vai entortar, vai forçar. E aí a bichinha. Aí tem um vídeo que o cara mostra. Olha só, o cara mostra assim, da empresa. Como está torta a estante, acho que ela foi empenando. Aí. Deu até entrevista, né? O funcionário. Oi? Eu não vi não. Qual é a entrevista? Ele falou no Fantástico. Ah, apareceu, eu não vi não. O que ele diz então? Ele disse que foi erro lá do próprio mercado, entendeu? Mas qual foi o erro que ele falou? Ele Não viu, né? Ele falou que foi Alguém viu em casa essa questão? Não viu, né? Beleza. Então, olha aí, gente, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Olha aqui, ó. Conforme apresenta Tubino, autores da logística, né? 2017, as empresas
geralmente são estudadas como um sistema que transforma entradas, insumos, em saídas para os clientes. Isso é conhecido como sistema produtivo. As empresas são conhecidas assim. Para que essa transformação ocorra, é necessário que haja, mais uma vez, PCP, planejamento, com relação aos prazos que as empresas possuem, ou seja, quanto tempo se tem para essa transformação ocorra. Devemos pensar em longo, médio e curto prazo, tá bem? Tá, gente? Vamos olhar aqui de novo aqui no slide. Conceito. Isso aqui não está no livro. Pega aí, o que eu acho muito legal, né? Essa é a minha preocupação como professor. Não é pegar só o que está aqui, é pegar a coisa de fora. Porque eu acho que esse conceito fica muito mais claro para nós aqui. Olha o que diz aí. Ao inserir essa área na empresa, que área? A área de planejamento e controle de produção. Tá? É possível acompanhar, olha só, todo o processo da cadeia. Cadeia de quê? De suprimento. Melhorando o quê? O planejamento, analisando a produtividade por recurso e avaliando os materiais parados em estoque. O PCP identifica o que, gente? O uso correto de... Oi? Tem alguém falando aí? Ó, você que está em casa, se você quiser, pode deixar desativado o microfone, né, para evitar interferência. E aí depois, quando você precisar falar, você pode participar, tá bom, gente? Então, olha, o PCP, ele identifica o uso correto dos materiais, observa as quantidades utilizadas, ali dentro. verifica se o prazo acordado com o cliente está sendo respeitado, né? Principalmente evita o desperdício que podem ocorrer durante o processo de produção. Então, é uma série de benefícios quando você faz esse planejamento organizado aí, tá bom? Anote aí que está anotando, ou bate foto aí. Ligação, tá bom. Ninguém mais entrou, né? Ok? Pessoal, anota aí. Vai lá para mim aqui, atenção? Tá parecendo aquele rádio de barco, né? De embarcação, de areia, muito de barco. Lá, eu sou paraense viaja muito de barco. Aí fica aquela interferência de rádio, de barco, do barco. Que tá na mesma estação. Ok, gente? Dá uma desativada no microfone aí, por favor. Claro que posso desativar também o microfone. Liga daqui a noite toda, não. Só um minutinho, gente. Não, eu tenho que fazer aqui. Só um minutinho. Esse aqui, ó, tá falando. Tá vendo? Ó, parou. É o jeito. Ok, gente? Se precisar falar, é só dar um oi aí que eu ativo o microfone aí. Olha aí no teu livro aí de novo aí. Tubino, 2017, também explica que no longo prazo o planejamento é realizado em nível estratégico, né, a longo prazo. É neste nível que o plano de produção é estabelecido, o qual deve ser capaz de identificar a capacidade de produção que o sistema deverá trabalhar para atender aos seus clientes.
A médio prazo, mais abaixo aí, mais abaixo, a médio prazo, o planejamento é realizado no nível tático. Nesta etapa, o plano de produção já existe e o plano mestre de produção, a gente vai falar sobre isso aí, é criado com base nas informações do plano de produção. Gente, olha aí, o PMP, Plano Mestre de Produção, deve ser capaz de analisar diferentes formas de manobrar o sistema produtivo disponível. Tudo isso aqui, e mais à frente a gente vai falar sobre isso aí. Principais funções do PCP, página 11. Mas, deixa eu terminar aí, né? Aí de acompanhar aí. Se quiser. O Lojão das Carnes está contratando bastante gente, né? Lojão das Carnes. O próprio Guaraná está contratando ainda, gente. Professor, aquele link que eu posso editar para outra pessoa, que você mandou, é só a pessoa da escola mesmo? Só da escola, cara. Eu não peço para divulgar porque tem muito aluno desempregado aqui, né? Então a gente quer dar oportunidade para os alunos que estão desempregados. Tem muito, né? E aí a gente dá foco para eles, entendeu? As vagas, elas são disponíveis para os alunos e para o esposo, a esposa, ou alguém até dentro da própria casa que possa ajudar você a pagar o curso. Consegui emprego para o cara primeiro da dele lá, mas aí, o foco é você que está aqui estudando, entendeu? É onde você vai buscar? É onde? Alecrim, Ceasa, e aqui, região aqui, Natal mesmo. Tem no da Carne Antocena, parece que tem também lá parece que na Bel Cabral tem também. Bel Cabral tem. Do lado Super Show. Para quê? Para aprender isso. Poxa, cara, como é que eu faço para ter esse contato? Eu tenho o contato da minha colega. Mas tu fala com ela assim durante o dia lá? Sabe o que você pode fazer então, cara? Me ajuda a manter essa ponte aí. Fala, olha, eu quero te apresentar o professor da escola, que ele é responsável pela agência de encaminhamento. E eles têm muitos jovens aprendidos, muito. Imagina que 10 quilos querendo emprego aqui. Muita gente, cara. Aí eu queria te passar o contato dele, aliás, eu vou passar o teu contato para ele, permite, dá permissão dela, para ele conversar com você, até quando precisar, ele poderá te encaminhar pessoas certas. E ó, são pessoas que fazem curso de assistente administrativo aqui, que tem noção de empresa, tem noção de atendimento, eles aprendem isso com a gente aqui, eu dou aula para eles. Mantém essa ponte, faz propaganda, eles autoriza a passar o contato, tu passa para mim, e aí eu já falo com ela, poxa, cara, se vocês estiverem também trabalhando em algum lugar, tiver emprego, mantém esse contato para a gente aí. Vamos lá? Como funciona, né? Para que o planejamento e controle de produção funcione, é necessário um plano de ação baseado nos seguintes questionamentos. Isso aqui, você vai ver bem aqui, ó. Aqui, ó. Principais funções. Tá? Essas perguntas, elas devem ser respondidas porque elas ajudam para que haja um planejamento estratégico, o que será feito, por quem será feito, por que, como, quais recursos e onde e quando. Tá? Então, uma vez que eu respondo isso aqui, isso me ajuda a me planejar. A partir das respostas, é elaborada uma proposta que apoiará os gestores a tomarem decisões no nível tático, financeiro e venda. Ok? Está aqui. É assim que funciona respondendo. Aí o teu livro ele fala aqui, ó.
O que será feito? Qual produto ou etapa do produto será fabricado? Por quem? Qual ou quais setores serão responsáveis pela fabricação? Como? De que forma o produto será produzido? Por quê? Se o produto será fabricado para repor estoque ou atender a uma encomenda do cliente? Com que recursos? Quais itens irão compor a produção desse produto? Onde? Em qual lugar o produto será produzido? Quando? Em qual período ou em que prazo esse produto será? Então, está aqui. Dependendo se vai ser o setor de qualidade, dependendo se vai ser o setor de produção, o PCP ele tem que ser exercido. Existe uma ferramenta, não está no livro de vocês aí, existe uma ferramenta chamada 5W2H. Quem já conheceu essa ferramenta? Pois anote aí, trabalho de pesquisa para vocês. Pesquisa na internet mesmo, traz no caderno, semana que vem, 5W, é assim que escreve, ó. É um método, tá? É um método de planejamento 5W, é assim mesmo, W2H. Pesquisa isso aí, isso é o parceiro em breve. 5W2H. É uma ferramenta americana de planejamento, gente. Tá? São baseadas em 7 perguntas. É muito parecido com isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 perguntas em inglês, né? Vocês vão ver lá 5 perguntas com a palavra que inicia com H e 5W, né? 5 com W e 2 perguntas com H. Estudem lá, que ela é uma ferramenta de planejamento para a vida, para as empresas. O Sebrae, por exemplo, todo mês, ela trabalha com 5W2H. A gente tem que fazer um planejamento mensal do que vai acontecer na escola, o uso do 5W2H, muito parecido com o PCP, uma ferramenta de planejamento, 5W2H. Então, peguem na casa de vocês, façam um caderno mesmo, e aí semana que vem, me lembrem, pessoal, pesquisa, aí vocês vão falar, muito válido também para muitas empresas, muito parecido com o PCP, ok? PCP na prática, vira a página aí. Antes de você ler isso aqui, olha aí na página 12, lá em cima, olha, em relação àquelas perguntas que estavam lá. Para responder a essas questões, é necessário que todo o planejamento seja realizado com sucesso, com a elaboração de documentos, registrando essas informações e planos auxiliares, como é o caso do planejamento financeiro, que sejam consultados e analisados. Gente, eu não sei se vocês assistem pequenas empresas e grandes negócios, mas todo domingo eu assisto. Dificilmente eu perder pequenas empresas e grandes negócios, porque fala muita coisa de tecnologia, né? Tem um cara, um rapaz aí, que ele criou um software, um programa, tá? Não é só um programa, mas é um equipamento. Ele criou um equipamento que, uma vez que ele é instalado nas máquinas de produção indústria, ele instala lá, ó, o sensorzinho, e aquele sensor, ele consegue dizer quando aquele equipamento está prestes a dar problema. Cara, que loucura isso. Loucura. O cara é super chefe, engenheiro mesmo, criou o sensor, ele instala lá na máquina lá. E aí tem um programa, um software que acompanha. Um local específico que ele bota? Deve ter lá um local, eu não sei onde é, mas deve ter, acho que no motor, não sei. Ou ele espalha vários sensores que analisa a produção. Ele tem uma base, o que acontece? Ele tem uma base de como funciona o EI normal,
novo. Então, baseado nessa média, nessa métrica, né, que eu ia falando, ele já sabe se aquele equipamento já está fazendo muito barulho, está balançando muito, ele já está além, fora do que é o normal. E aí ele aciona um botão de alerta e avisa o dono da empresa que aquela máquina precisa de reparos. Cara, isso é fantástico. Ele já está com vários clientes no Brasil. Aí tem um plano lá para uma máquina, para até tantas máquinas, tanto, ilimitado, mensalidade, tanto. Imagina quanto que está ganhando. Isso é PCP também na prática, né? Vamos lá, gente. Olha, bem aqui, ó. Conforme Silva 2015, a área de PCP, tá, inclui funções como, aqui, ó, planejamento, tá? Bora ler aqui, por favor. Em um primeiro momento, é preciso identificar o que será feito e traçar quanto tempo será necessário para, isso aqui é na prática, né, para cada etapa. Segundo, programação. Definir quais recursos serão utilizados para a produção. É baseado nisso aqui, ó. O que, quem, tá? Terceiro, controle. Nessa fase acontece todo o controle dos procedimentos, identificando falhas e fazendo ajustes de forma rápida como necessária. Um sistema ERP, sabe o que é ERP? Quem sabe o que é ERP? São softwares, são programas de automação comercial, controle de estoque, de organização. Então hoje você dificilmente faz manualmente as coisas. Dificilmente se faz manualmente. Existem programas, como esse exemplo que eu dei agora do rapaz, que vai controlar uma máquina, uma produção, ok? Tem muitos programas que a gente ganha dinheiro em cima do programa. Uma empresa que não tinha controle de tal coisa, a partir de agora a gente tem controle por causa do programa, do software, né? Nós utilizamos um programa aqui chamado F10, controla os alunos de frequência, então É o WMS. tem vários programas, né? Vários. Depende para o que tu quer, financeiro, estoque, venda, tá? É fundamental esse procedimento sendo uma das etapas presentes. Então, tá aqui, ó, planejar, programar, controlar. Aí no teu livro, ele dá um pouco mais, ó. Planejamento estratégico de produção, planejamento mestre de produção, programação detalhada de produção, acompanhamento e controle. Basicamente isso aqui, ó. Isso aqui está mais simples, né? Bora só pegar aí, gente, planejamento mestre. Bora entender o que é isso aí. De repente você lê e bate uma dúvida, né? O que é o planejamento mestre? Tem a função de operar. Pode ler, por favor, que já está indo embora. Operacionalizar os planos de produção em curto prazo. Nesta etapa, os recursos devem ser direcionados no tempo ideal para a produção de uma quantidade certa, em período determinado. Lê o próximo, por favor. Programação detalhada. Define a rotina operacional da empresa durante toda a rotina diária. A PDD envolve diversas atividades, tais como a emissão e liberação de pedido, a administração de materiais utilizados na produção e a sequência das etapas. Pronto, bora olhar aqui, gente. Eu acho que isso aqui não está aqui. Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Vamos lá. Vantagens para investir nesse planejamento de controle de produção. Primeiro, como já foi falado, a automatização dos processos, tá? Eu lembro de um caso que um amigo meu que vendia lanche e ele não tinha um controle, né, de quanto ele ganhava, não tinha controle de quantas pessoas deviam. Até tinha um caderninho lá, aquele caderninho do velho, rasgado, riscado. Aí eu fui fazer para ele uma planilha e essa planilha automatizou o processo dele. Ele só tinha que alimentar a planilha.
nome dos clientes, quando pegou. E essa planilha que eu criei para ele, cara, uma planilha completa. Ela tinha um controle diário de vendas, de gastos, tinha um controle semanal, mensal e anual. Todo ano, depois que ele começou a usar a planilha, ele não se perdia mais, né? Ele tinha um controle. Então, a vantagem de investir nesse planejamento é que você vai automatizar o processo, né? Utilizando, como diz aí, ó, ferramentas de planejamento de controle de produção. Se Deus permitir um dia, só que todo mundo trabalha aqui, né? A gente, depois que normalizar tudo, a gente vai fazer uma visita, gente. Faz parte do projeto nosso, da escola, fazendo visitas técnicas, né? Nessas empresas aí, para a gente conhecer como é que funciona o processo de automatização. Eu tenho uma aluna aqui de ADM que ela trabalha na Guararapes. Ela fala, professor, eu controlo 7 máquinas. Ela disse, eu controlo 7 máquinas. Eu falei, caramba, isso é automatização do processo, né? Ela disse que existe uma máquina só para fazer bola, polo, tem uma máquina só para fazer a manga da camisa. Isso é interessante, né? Aí ela faz e aí as costureiras vão só montando. Então isso é fantástico. Diga. Quando eu fiz um teste na Guararapes, tem uma máquina lá de engomar, eu fiz um teste de engomar. De engomar? Isso. Top, né? Não, você tá louco. Ó, algo que eu não tinha visto aqui ainda, né? Vai fazer 2 anos que eu estou aqui só. Mas eu não tinha visto aqui, tinha visto em São Paulo, onde eu estava. Nas esquinas assim, do lado do supermercado, do posto de gasolina, lavanderias. Não tem funcionário nenhum não. Já vi 2 na Bel Cabral que tem. 2 lavanderias. Só assim, ó, tipo assim, a largura disso aqui é tipo um container, né? Mas é diferente. A pessoa chega lá, meu filho, bota lá, passa o cartão, é 30 pau. Tanto estilo de roupa. Tu abre a máquina, depois que tu pagou, ela libera, tu joga a roupa, joga o sabão em pó, joga as coisas, fecha. Hã? Nunca viu? Fantástico, tá? Mas é dinheiro. Tu passa lá agora, Tinha toda hora lá. poxa, tem muita gente lá, cara. Por quê? Evita, cara. Isso aí é automatização. Assim, o tempo. Cara, para quem é solteiro, para gente não tem uma máquina, né? Só que eu compraria uma máquina, né, para mim. Porque o dinheiro que eu gasto lá de roupa, eu compraria uma máquina, né? Não tem lógica. Mas tem muita gente que quer gastar dinheiro, não é verdade? Da mesma forma que tem gente que não tem dinheiro, nós, né? Brincadeira. Tem gente que tem dinheiro, sabe disso? Tem gente que quer gastar, gasta, tá lá, gastando. Gasta muito. Olha, McDonald's é 20 paus para hambúrguer. Tem um que é 14. Tem um que é 2 por 14 na promoção. Né? Parece que tu come muito, né? Eu moro ali perto da. Não é bullying não, tu faz bullying contigo, né? Eu sei que eu moro perto da casa de pé, lá no Parnamirim. Tu mora onde? Perto da casa de pé, no Parnamirim. Ali perto da Bel Cabral. Tu mora lá? Onde é essa casa de pedra? Entre a Maria Lacerda e a Bela. Essa é a minha mãe. Casa de pedra? Tem uma casa de pé, Era um ponto turístico lá. Era uma casa de brinca e virou casa de festa normal. Então vamos lá, se você passa na rua, tu não bem assim, casa de pedra. Tipo um castelo. Você vem assim pela Bel Cabral, Um pastel? Castelo. tipo um castelo. Pronto, já sei. Tá tudo fechado, né? Tá tudo fechado. De esquina assim. Pronto, meu sogro mora pertinho ali, brother. Na Deodato. A Deodato é aquela que passa asfaltada. Que corta a Bel. Né? Tem aqui a casa de pedra, vai na frente. O que tem que morar lá perto? Mora no pé. Aí toda vez que eu vou pra casa ali pela Bel, aquela fila ali do McDonald's chega no sinal assim. Pois veja bem, ontem eu estava com você, E né? é muito de motoboy no estacionamento. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Ontem eu saí com eles à noite, com meu lanche e tal. O Marco pega ele, mora com a mãe. Peguei eles e saí. Pensa que eu levo no McDonald's? Não tem a pau, mano. Se eu for no McDonald's com ele, pode preparar 70 pau que Deus me livre. Eu levo onde? O lanche das 7. Sabe onde ela está 7? Na Retrocena? 5,50, brother. Sua burguesão que tu fica cheio. É bom.
Ô, louco, é muito bom. Tem salsicha, tem ovo, tem tudo. É completo, né? É 5,50, brother. Esse daí é igual aquele que você comeu o filhão, né? Você? Não, esse que eu comi aqui, misericórdia. O cara fez botou a mão assim, Existe tudo, né? tem X tudo, X bactérias, X tudo. Né? Pronto. A automatização tá aí. O cara que criou essa máquina vai ganhar dinheiro, pô. Claro que ele está pagando energia, claro, lá. Mas quanto que ele ganha? R$30, brother. Até gato. Até gato, né? É poço, é água, usa poço para não gastar. Então tem economia, tem, cara. Eu acho que o brasileiro ele é criativo, ele tem que ter, sei lá, talvez você pode criar alguma coisa que não tem, não existe, cara. Tem pessoas que têm ideia, né? Sei lá, facilita a vida do trabalhador, né? Vende uma máquina para uma empresa, de repente. Tá doido? Vantagens, ó, previsão de demanda também. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. A previsão de demanda é um cálculo, daqui a pouco a gente vai fazer, que define quanto a empresa deve vender para suprir as necessidades de produção, tanto curto, médio e longo prazo. Então, são vantagens, né, do planejamento. Mas tem que ser feito isso aqui, tem que ser feito. A gente, de vez em quando, está pensando o que a gente pode fazer. Vou te dar só uma ideia aqui. Quando eu entrei aqui no Sebrae, a gente é pago por reposição. Nós somos, por exemplo, vocês aqui, se um dia chegar aqui, olha, eu perdi a aula tal, eu perdi, não pude estar doente, traz o atestado, apresenta no CRA e marca uma reposição daquela aula, daquele dia, com o professor. Vocês sabiam disso? Não sabiam disso? Mas é casos de saúde. O atestado não pôde vir para a aula. Pode ter um caso de trabalho? Pode. Mas um caso assim, exceção. Cara, aconteceu mesmo. Pode, marca a reposição, a gente ganha. Na época, quando eu comecei a entrei aqui, eu vi isso, né? Mas eu acho bom que eu ganho. O preço que eu estivesse dando aula para vocês, eu ganho para dar com o aluno. É a mesma coisa. É o preço da aula, é hora-aula. Aí eu pensei, rapaz, como é que a gente vai ajudar esses alunos? Eu pensei, naquela época, isso há mais de um ano atrás, 2 anos na escola, eu pensei, por que a gente não grava, professores, aula e entrega o aluno? Em vez de eu estar. É chato, às vezes é chato, dar aula para uma pessoa. É chato. 3 horas só olhando para casa de uma pessoa. Cara, é muito cansativo. Eu já dei muita reposição. Eu não reclamo porque eu ganho. Mas assim, lá no fundo é chato. Ser bem realista. Aí tem uma lâmpada, né, professor? Aí eu, rapaz, por que a gente não grava a aula? Nem se pensar em pandemia, nem existia pandemia. E aí eu fui lancei a ideia para a coordenadora pedagógica. Por que a gente não grava aquela aula específica e envia para o aluno? Isso é uma reposição. É reposição. Só que não é presencial, é gravado. Não, a gente não trabalha com aula EAD, a gente não trabalha, realmente não trabalha, é presencial. O curso é presencial. A gente não trabalha, não vão aceitar, beleza, então morreu. Aí vem a pandemia, tá aí agora. Aula gravada e aula ao vivo. Vocês entendem como as coisas mudam? E aí a escola agora já está nessa ideia de trabalhar híbrido. Porque o que é trabalho? Isso é híbrido. Você vê como as coisas mudam? Então eu pensei na ideia há muito tempo atrás. Aí, tá aí, ó. Tá aí, cara. Tá bom? É o seu tempo, né? Reduzir o custo, né? Reduz o custo, eu gasto com energia, eu gasto com energia porque eu estou com uma aluna que eu estou ligado a funcionário, não vou deixar de ligado, gasto com computador, né, gasto energia, gasta o próprio aluno tem que vir na escola, enfim, gente, naquela época eu pensei, mas às vezes a empresa é muito fechada para ideia e tal. Tá aí, a pandemia agora nós somos praticamente híbrido, tá vendo aí? Mudança, né, cara? As coisas mudam. Capacidade de produção. A partir da previsão da demanda, a gente vai aprender daqui a pouco sobre isso aqui, é possível visualizar, gente. Isso é planejamento, tá? Capacidade de produção, previsão da demanda,
é possível visualizar vários meses de produção. Você acha que a Guararapes não faz isso? Faz isso. Né? Vem da China o jeans. Quantos dias para chegar essa roupa aqui, cara? Pode botar aí 30 dias, eu acho, né? Mais, sei lá. Não sei se é tão longe assim. Mas, ó, dessa forma é muito mais fácil determinar o ritmo de entrega. E será necessário aumentar ou diminuir a capacidade. Bate foto aí, depois manda no grupo aí, sei lá. Quer que você manda no grupo? Manda no grupo aí, galera. Acho muito legal compartilhar, né? Também. Olha outra vantagem. Investir no planejamento. Tomada de decisões. Ok? Com o controle de forma correta e assertiva, os dados estarão sempre em fácil acesso e você terá as informações mais claras, auxiliando a tomada de decisões. Não há sombra de dúvida. Quando você se planeja, você tem mais pé no chão, né? Para você organizar as coisas. Beleza? Ó, o Uber também foi um planejamento. O cara pensou, né? Eu trabalhei, no começo que eu cheguei aqui, é sem carteira assinada, na Invista. Invista é um aplicativo também, Invista não, InDrive. É um aplicativo também que negocia o preço. Onde surgiu isso? Lá na Rússia. A empresa surgiu na Rússia, em uma das regiões mais frias da Rússia, que neva que o carro não consegue, o carro nem anda. E aí nessa época, os transportes táxi aumentaram. O cara queria ir para o aeroporto pagando dinheirão para ir para o aeroporto. Caro, né? Aí um grupo de amigos se uniu, cara, bora fazer um grupo aqui de, sei lá, de WhatsApp na época, pra gente negociar quem vai para o aeroporto. Junta aqui 4 pessoas, sai mais barato. E aí criou-se o aplicativo da InDrive, negociação, onde você negocia com o. E hoje existe também o BlaBlaCar, né? Conhece o BlaBlaCar? Gente, você quer ir para uma pessoa, né? O cara que está cadastrado nesse aplicativo, ele diz, ele coloca lá, ele está em Natal e vai hoje em tal horário para uma pessoa. Todo mundo que faz esse bate-volta faz isso, né? Se cadastra no aplicativo, porque tem que usar também isso aí. Isso é saudável, infelizmente. Mas, tipo assim, o carro tem 4 lugares, mas só para eu. Tem 3 lugares sobrando. Eu divulgo lá no aplicativo que tal, hoje eu estou disponível para voltar para uma pessoa. E aí ele cobra 40 de um, 30 de outro. Sai mais barato pagar essa passagem, sai mais barato pagar a passagem. Só que para ele também ele ganha, porque ele bota combustível, né? 30 de 90, pô, mas ele bota combustível. Isso é um aplicativo que visa, de carona, né? Só que infelizmente tem esse cara mal atencionado, cara, que, pelo amor de Deus, morreu muita gente. Morreu agora, né? Agora esses dias, cara, 23 anos, pô, foi assassinado. Por isso que eu vou fazer o concurso da Polícia Civil, vou matar tudo esse vagabundo, matar tudo possível. Brincadeira, gente. Não vou fazer isso não, mas eu vou fazer o concurso da Civil ano que vem. Eu vou fazer. Estava pensando em fazer para escrivão, sabe? Mas eu não gosto de ficar no escritório não, para ir para a rua mesmo. Bora ver se de repente passar, né? Com vontade de Deus, sei. Eu tenho um instinto meio ruim com bandido, sabe? Mas não é bom não é bom isso não. Mas olha só, equilíbrio, vantagem do setor de comercial e produção, resultados positivos. Beleza? Mas eu vou fazer também de PIGU agora para educação física também. Eu estou me formando em educação física agora. Falei com você, né? Fui falar isso com os alunos da turma aqui, né? De ADM. Gente, estou terminando graduação de educação física, graças a Deus, termino em janeiro. Estou fazendo TCC agora, tenho que enviar. Tem um estágio que eu tenho que fazer também. Aí vou fazer com os alunos, gente, vou ser professor de educação física. Ih, professor, o que vai ficar barrigudo? Por quê? Porque todo professor de educação física de escola é gordo. Pior que é mesmo, cara.
Aí eu falei, rapaz, eu nunca pensei nisso não. E porque, na verdade, o meu professor, cara, de vocês não era gordo também? O meu são tudo, quando é magro demais, é gordo demais. É difícil, cara, tu ver o cara saradão, igual a academia, personal trainer, sempre com educação física. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, essa praga vai pra longe, cara, não. Ficar tão. É ruim, né? Ser barrigudão. Parece que não é nem professor de educação física, né, cara? Que vergonha. Redução de custos, segurança financeira, tá? Bateu foto aí, né? Manda no grupo aí pra gente pular pro próximo conteúdo, tá, gente? Deixa eu ver se todo mundo fala alguma coisa aqui. Bora ver aqui na página 14, gente. Página 14. A importância do PCP. Cara, você consegue aqui. Essa sigla tem um pesadelo essa do PCP. Sabe aqui PCP? É tanto falando de PCP, né? Ó, lê o que ele falou aí, voz alta. Diante. A importância do PCP, lê para mim, por favor, aí. Me ajuda aí com a garganta. Diante do que foi exposto, você pode notar uma grande responsabilidade da área do PCP, já que está presente em todos os resultados de produção da empresa. Agora, vamos refletir sobre a sua importância. É por meio desse setor que o ministro tem a possibilidade de observar a empresa como um todo, já que ele responde às seguintes perguntas envolvidas na área de produção: o que será feito, por quem, assim como outras questões voltadas ao controle de produção. Isso. O PCP, por meio de suas atividades, fornece informações às agências, dando essa capacidade de decidir melhor e equilibrar a produção e o departamento de vendas, fazendo com que a empresa seja capaz de atender o cliente e a produção. Sendo assim, sua importância está em controlar todo o fluxo de produção de uma empresa. Sem isso, fica bastante complicado garantir que se tenha recursos para tudo funcionar corretamente. Ei, o que é fluxo? Me diz aqui para vocês que são de logística agora. Qual é a outra palavra que fala sobre. Qual é a outra palavra que tem a ver com o fluxo de produção? Cadeia de suprimento. Fluxo de produção. Bom? Importante você gravar isso na cabeça aí. Olha aqui, gente. Exemplos agora, se não está no livro. Exemplos de atuação na análise de carga. Para ficar mais, só para dar um exemplo para vocês. Tá, análise de carga. O que o PCP ajuda? Não é o PCC, né? Lê para mim, por favor, aí, Natanael, por favor. Consegue ler? O PCC é. O Marcos quer matar a gente aqui. É o Carmel, o chefe lá, o Marcola. Diz aí, Marcola. O PCP. O PCP permite analisar A carga e as matérias-primas que são utilizadas no processo. Então veja bem, que está aí. O PCP ele ajuda a analisar as cargas e as matérias-primas que são utilizadas no processo de produção aí. Vai lá, continua. Os gestores conseguem conferir datas de entrega e saída de produtos De com entrada, mais né? facilidades, Isso. bem como gera relatórios e Será? dados estatísticos sobre o desempenho da produção. Sim. Além disso, torna-se possível gerenciar a quantidade de horas que há uma máquina e utilizada. De acordo com a capacidade de produção e as limitações de cada aparelho, isto permite entender se a demanda pode ser alcançada e desenvolver estratégias para que os objetivos sejam cumpridos. Pronto. Está aí um exemplo do PCP na análise, né, de carga. Ajuda. Entrada, saída, na produção, na organização. Bom, pode passar.
Tu tá escrevendo aí, né? Só não escrevi. É muito grande. Eu Bate foto, é muito grande, vai passar o ano todo aqui, cara. Vai passar o ano todo aqui. Daqui a pouco tem um exercício rapidinho para vocês aí, tá? Vamos lá. Outro exemplo do PCP na solicitação de compras. Não falamos de compras? Falamos no primeiro vídeo de compras, né? Vamos lá. Outra pessoa. Raul. Ao acompanhar a entrada e a saída de materiais, os gestores ganham mais visibilidade das Necessidade. da produção. Entender quando as matérias-primas precisam ser recarregadas e o que ainda está em estoque. Com isso, não é possível reduzir custos com materiais como readecar os investimentos, aplicando-os com mais sabedoria do que realmente é necessário. Sim. Sempre que for identificada a baixa quantidade de materiais e matérias-primas, o PCP na prática facilita gerar solicitações de compra. Pronto, tá aí. Lembra que nós falamos lá, gestão de portfólio de compras, né? Como nós falamos lá, por exemplo, da gestão de compra na prática, nós fizemos, né, orçamento, cotação. O PCP ajuda, né, para quê? Para você não ser pego desprevenido, a empresa não ficar com falta, né, de estoque, ajuda em tudo isso aí. Próximo. Na capacidade de produção. Lê para mim, por favor, Felipe. Não cheguei direito, não. Sério? Consegue ler? Deixa eu fazer exame de vídeo. Tanto a análise de carga das máquinas como o estoque de produção são importantes para planejar e estimar o cálculo da capacidade de produção do negócio. Assim, o PCP também tem a sua função nessa tarefa, permitindo redimensionar as estratégias. O controle de fluxo de produção permite visualizar as atividades de vários meses de trabalho, o que gera Insights. para determinar entregas, negociar prazos e analisar planos de ação para aumentar o ritmo, se necessário. Pronto. Mais um exemplo aí. Ok? Conclusão. Natanael. No conteúdo de hoje, vemos que o PCP tem como função a organização, a padronização, a sistematização do procedimento, do processo produtivo, levando a empresa a produzir com Segurança, rapidez, facilidade. e menos custo. Grava isso aqui na tua cabeça aqui, que isso aqui resume o que é o PCP, né? E tem essa função, a organização, a padronização, a sistematização. Eu posso até colocar aqui sistematização. A otimização também, poderia acrescentar aqui, ajuda a otimizar, né, o processo produtivo de qualquer coisa, levando a empresa a produzir com segurança, rapidez, facilidade e menor custo. Eu tenho uma air fryer. Quem tem air fryer em casa aqui? Sabe o que é air fryer? Aquela fritadeira, né? Coloca lá, meu irmão, melhor coisa do mundo. Não tem óleo, acabou, gasta energia. Mas que não vão usar toda hora. Eu fritei o frango. Isso aqui é otimização, né? Padronização, levando a empresa a produzir com segurança, rapidez e facilidade. Pega o teu livro aí, vocês que estão em casa, rapidinho, bora praticar aqui. Defina com suas próprias palavras. Não pega isso aqui não. Não pega isso aqui não. Defina com suas, deixa eu tirar daqui, com suas próprias palavras o que é a área de PCP. Escreve aí, pode escrever mesmo aí. Pega o que está no teu livro aí. A parte que está sem livro aí, né, livro? Não tem problema não. Coloca aí, defina com suas próprias palavras. Vocês que estão em casa aí, tá, gente? O que é a área de PCP e identifique suas funções básicas. Vou fazer o seguinte.
responde essa aí, baseado nessa aqui. Vai lá, pode me responder. Porque a 2 vocês vão responder vocês, só vocês. Coloca essa resposta aí. Não coloca isso aqui, no conteúdo de hoje. Coloca aqui o PCP, a partir daqui, ó. O PCP tem a função. Responde aí, a primeira. Defina com suas próprias palavras o que é a área do PCP. Aí você responde com isso aqui, ó. O PCP tem como função, coloca aí. E a número 2, vocês vão responder a número 2. Já. Essa eu respondo em casa, isso fácil. Já, topzera, tranquilo. Posso dizer? Pode, diga aí. Tem nem simplificar mesmo. Tem a área responsável em controlar todos os fluxos de produção da empresa. Perfeito. Aí tem as funções. Organizar, sistematizar o processo produtivo. Fechou, perfeito. É isso mesmo. Essa aí tá mais fácil de decorar isso daí, né? Mas, coloca aí. Oi? Eu vou ter isso também. É, perfeito, já? Também na hora que eu estava escrevendo. Faça, gente. Vamos lá. Todo mundo aí. Fazer um alongamento aqui. Então, olha aí, ó. Organizar, padronizar, sistematizar, né? Você pode até acrescentar aqui otimizar, porque ele otimiza, né? Também. Otimizar. Levando a empresa a produzir com segurança, rapidez, facilidade e menor custo. Será que tem alguém aqui em casa, alguém aqui ao vivo ainda? Gente, vocês estão aí ou já estão dormindo já? Estão dormindo? Pessoal. Estamos aqui ligadinho ainda, viu? Hã? Estamos aqui ligadinho ainda, pelo menos eu, né? Ó. Eu também tô. Nós estamos fazendo o primeiro exercício, tá? Responde aí no caderno de vocês a resposta, tá? Certo. Defina com suas palavras o que é o PCP. Aí você coloca aqui, ó. O PCP tem como função, aí escreve tudo isso aí, a organização, tá? Essa é a resposta dessa pergunta aí. Ok? Responde aí. Beleza. Ok. Aí vocês vão fazer o segundo agora. O segundo é outro trabalho. Já vão fazendo aí em casa aí, que eu quero a resposta aí. Vocês vão fazer um planejamento, tá? De produção simplificado. O que será feito, por quem, como, por quê, como, que, recursos, quando. Já explicar para vocês isso aí. Já explicar para vocês aí. Tu fez também o último? Tá, beleza. Aguenta aí um pouquinho. Ok? O segundo é o seguinte, gente. Vocês vão fazer agora aí, ó. Na busca por organizar os dados para tomar uma decisão com relação às atividades relacionadas à produção, as empresas criam um departamento chamado PCP. Um departamento. Gente, é toda empresa que tem um PCP, um departamento? Não. Não é toda empresa que tem um departamento chamado PCP. Mas o PCP está presente nas atividades financeira, RH, departamento pessoal, produção, vendas. Não vai ter em Natal um departamento chamado PCP. Mas ele está inserido dentro da atividade. Ok? Grava bem isso aí. Vamos lá. Normalmente ele é ligado ao diretor. Pronto, é o diretor da escola que cuida disso aqui. Tá? Assim, o PCP serve para quê? Para definir diversas etapas, como nós falamos, que acontecem no processo de produção, antes, durante e depois da implementação de uma empresa. Sendo assim, o PCP deve decidir o que, por quê, como, tá bom? Nesse caso, o trabalho de vocês agora aí, ó, é elaborar um plano de controle
produção simplificada. Tá? Responda a questão 2. Tá aí. Você vai elaborar. E aí ele fala o seguinte, ó. Para uma indústria de confecções que produz calça jeans. Mas aí, esquece calça jeans. Eu quero que cada um crie o seu próprio PCP respondendo essas perguntas aí. Tá, vou dar um exemplo. Cara, eu quero pintar a minha casa. Faz o teu PCP respondendo essas perguntas aí. Muito parecido com 5W 2H. Tá bom? Faz aí agora aí. Baseado em qualquer coisa que você vai fazer. Pensa em algo aí. Tem que responder essas perguntas. O que será feito? O que será feito? 2 pontos. Por quem será feito? Mas ele explica aqui, ó. Podia deixar aqui, ele explica. Aqui em cima. Ele explica. Como será feito? Por que será feito? Responda isso aí. Isso é um planejamento. PCP na prática. Com que recursos? Pense em qualquer coisa aí. Com que recursos? Vou ligar aqui, tá? Com que recursos? Chega agora à vista, né? E quando? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas que você vai fazer agora um planejamento de algo aí. Vamos na massa aí. Qualquer coisa que vier na tua mente, cara, preciso fazer tal coisa. Responde aí. Estão fazendo em casa aí, pessoal? Tá dando certo aí? Qualquer coisa, perguntem aí, tá? Bem rapidinho, gente. O segundo assunto tem 30 minutos para a gente usar o segundo assunto aí.
Falar em lanche da sete, me deu vontade de passar lá agora. Que hamburguesão lá, mano. Mas isso é grande, vamos lá. É verdade, é. Tem um da seta ali, tem um Bambinos, tem um do Safadão. Só que eu vou nesse primeiro aqui, esse destino aqui. Rapaz, é interessante. Você hoje. Ainda tem um pastelão também a pizzaria. Pastelão. E é direto lá. É interessante, né? Porque, por exemplo, você, se souber, você economia. Por exemplo, eu não como açaí lá. E já tem outro lugar que é mais barato. Então eu posso comer um sanduíche lá e vou para outro lugar que eu vou mais barato. Então tem vários lugares. Lá perto de casa agora, por exemplo, hoje, o de 500 é 10 reais. 500 de açaí. Deu certo aí? Quais itens irão compor a produção deste produto? E está perguntando assim, que material você vai precisar para produzir esse produto? Qual o recurso? Recurso material, você está falando de material, né? Que material você vai precisar para produzir esse produto aí? Recursos são materiais físicos, não necessariamente financeiros. Mas é claro, se eu vou produzir bolo, eu preciso de um forno, né? Eu preciso de uma batedeira. Então são os recursos, os equipamentos que você vai precisar utilizar para produzir. Entendeu? Vai ter um carro, eu preciso de um carro para entregar, um recurso. O que tu botou para fazer? Mesa e cadeira. Tá. Por quem? Né? Tem que falar por quem. Quais setores? No caso do setor produtivo, pode ser o nome da pessoa. Né? Tá. Marceneiro. Como? De que forma o produto será produzido? E esse como você vai comprar madeira crua, né? Crua. Então aí tu vai produzir, tu vai trabalhar com essa madeira. Então, vai ser a forma de produção, né, dessa madeira. Eu não sei bem como é que faz, mas trabalhar a madeira crua, né, e transformar ela em produtos. Vamos colocar assim também, né? Já não? Cara, é o seguinte, deixa o pessoal terminar aí. Esse telefone está dizendo aqui que não tem memória. Eu quero apagar o YouTube, o aplicativo do YouTube. Eu não sei onde é que eu apago aqui. Não tem memória, não. Tem que apagar. Você baixar Porque o YouTube não usa, então apagar. Tem pesa muito o YouTube. Uma vez que eu tentei abaixar o aplicativo, para assistir ela Não vai, no né? caso, não. Aqui, a peixe. Ver se eu consigo apagar ele. Que mais? É o próximo passo. Por quem? No caso, são as pessoas, né? É isso que são as pessoas? Por quê, né? Qual a gente pode dizer? No caso será então por quê? Para comercialização, né? Comercialização e venda. Comercialização e venda. Desinstalando. Ok, gente? Pessoal, tem mais um assunto aí que vai ter que correr. Depois a gente pega isso aí, mas termina aí. Rapidinho, deixa eu só excluir aí, deixa enquanto eu abro aqui. Mas esse assunto é tranquilo, a gente vai matar ele rapidinho aqui. Vamos lá, previsão de demanda. Depois a gente vê isso aí, tá? Semana que vem a gente pode olhar com carinho isso aí. Previsão de demanda.
Vou desligar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, página 17, previsão de demanda. Simbora aqui. A aula de agora, né, por causa disso aqui, visa identificar os principais conceitos associados. Então, vamos trabalhar com conceitos, mas não como foi o PCP de agora, tá? Associados à previsão de demanda ou previsão de vendas. Né? Previsão de demanda. Isso é planejamento, né? Precisa se planejar, ok? E assim apresentar as técnicas para a realização dessas previsões. Isso aqui está no livro, isso aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu bater a foto aí. Próximo. O que você entende por previsão de demanda? O que é previsão, gente? O que é previsão? O que é prever? É algo que vai tentar ver o que vai acontecer. Isso é prever. Então, você nunca vai ter algo certo. Quando eu falo de comércio, de venda, mas vai ter uma previsão baseada em quê? Lembra que eu falei lá? Baseado em quê? No histórico. É baseado no histórico que você vai ter uma previsão. Não tem como eu ter uma previsão de algo que eu nem sei como é que é. Eu posso até não ter vendido, mas às vezes eu posso ter uma previsão baseada no que os outros também venderam. Eu posso tentar calcular. Cara, geralmente, existe o IBGE. O IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE está cheio de dados que poderão me ajudar sobre vendas, né, etc. Então, mas uma empresa em si, que produz, que vende, que comercializa, por exemplo, tu colocou aí venda de cadeiras, né? Como é que eu não tenho noção do que eu vou vender, então eu nunca vou comprar muito, se eu não tenho uma previsão. Vou começar devagar, porque começar a criar um histórico, né? Então, o que você entende por previsão de demanda é isso. É você ter uma previsão, uma prévia do que poderá vender. Demanda é o que, gente? É comprar, é entrada ou saída? Demanda. Saída. Previsão de saída. Uma previsão de demanda. Ok? E aí, o que é previsão de demanda? A previsão de demanda, gente, bate foto aí, ela proporciona às empresas informações valiosíssimas, tá bom? Sobre os mercados em que operam, bem como sobre mercados-alvos, conhecida também como estimativa. Então, previsão é uma estimativa de demanda. Está relacionada com prever o que acontecerá no futuro e que impacta diretamente a empresa produtiva das empresas. Empresas grandes geralmente já têm uma demanda. Panetone, lembra que eu falei? O comprador, como é que ele vai comprar? Porque ele tem uma previsão de demanda. Vou comprar panetones porque, em média, a gente vende aqui no supermercado 100 panetones. Baseado no que nós vendemos nos 3 últimos anos. Demanda de consumo, demanda de previsão de demanda. Diga? Calcular dessa forma, fazer a demanda de acordo com a do outro ano. Exatamente. Aquela venda vai ser, vamos fazer a referência. Baseado em dados reais, né? Então, isso é previsão de demanda. Tomar, atenção, isso aqui não está no livro, tomar decisões. Por que eu extraio? Eu só expliquei, né, gente? Eu não fico muito preso aqui, não. Tomar decisões baseadas em dados. Por exemplo, se eu perguntar para você na prova, olha como isso aqui não tem que decorar. Isso não tem que decorar, gente. Não decore. Isso é aprender. Qual a importância da previsão de demanda? Uma empresa, ela me ajuda aqui, deixa eu bater foto.
Aqui, ó. Ajuda a prever o que acontecerá no futuro e que vai impactar diretamente a área produtiva. Está aqui. A importância da demanda. Então não é decorar, é você entender. Demanda, né? É isso. E aí, ó, tomar decisões baseadas em dados, evitando o quê? O achismo. Eu acho, não tem esse negócio de eu acho. Empresa é empresa, dinheiro, capital, cara. Tu vai investir nisso aí e não vai dar certo? Né? Pela fé, tu vai se dar mal. É absolutamente imprescindível para uma gestão eficiente de qualquer empresa. Qualquer. Sabendo disso, sabendo assim, a previsão de demanda, ela é uma metodologia bastante eficiente. Matemática é matemática, né? Sendo utilizada para auxiliar as empresas no gerenciamento eficiente dos seus estoques. E também na projeção financeira e análise da viabilidade para uma possível expansão. Gente, isso aqui, ó, nós fizemos aquelas fórmulas lá, como calcular o ponto de reposição. Eu não posso assim, eu acho que não é. E baseado em dados lá, no gráfico dente de serra, né? Eu sei como vende. Tempo de reposição, tem lá TR, tempo de reposição, pega a fórmula lá. A média de venda, consumo, demanda, vezes tempo de reposição, vezes. Tá ali. Você tem que fazer isso, isso é cálculo, tá, gente? Não vou dormir não. Ainda vou comer ainda, gente. Aí, ó. Vamos lá. Qual é o objetivo, professor? É entender qual será a demanda de uma empresa, tá? Para que gestores estejam aptos. Para quê? Tomar decisões precisas. É isso, tá? Isso me ajuda a tomar decisões precisas sobre preços, potencial de mercado, possibilidade de expansão, tá? E assim por diante. Ó. Organizações já estabelecidas as empresas utilizam a projeção de demanda para quê? Avaliar a viabilidade de entrar em um novo mercado. Como é que eu vou entrar num novo mercado se eu não sei como é que funciona aquele mercado? E não fiz um estudo de mercado. Todo empreendedor, ao empreender, ele precisa fazer um plano de negócios, uma análise financeira, um plano de marketing, um plano operacional e uma previsão de vendas. Como é que eu vou abrir um negócio, tá bom? Vamos lá. Plano de ação, mais uma vez, ó, vai gerar o quê? Competitividade e lucratividade, para mim não sair no prejuízo. Vou comprar certo, na hora certa, no momento certo, na quantidade certa. Isso é plano, tá? Passos para a previsão: definir o objetivo, definir o horizonte temporal, tempo, definição de modelo de previsão. Existem vários modelos de previsão. Eu vou te mostrar só dois rapidamente aí. Coleta de dados e estimativa de interpretação. Bate foto aí, não decore isso aí, isso não é para decorar, mas existem passos para haver uma previsão de demanda. Tem que ter objetivo? Tem. Né? Tempo, coleta de dados, sem sombra de dúvida. Previsão tem que ter dados. Nunca vai trabalhar no eu acho, ok? Sendo bem rápido aqui com vocês. Não confunda a previsão de demanda com previsão de vendas. É interessante, que ele fala aqui, ó, previsão de vendas é uma avaliação do que a empresa tende a receber em relação a valores. Então, previsão de vendas, valores, tá? Já a previsão de demanda, que também é saída, é venda, só que não essa venda aqui, ela traz uma visão muito mais ampla e depende também de fatores econômicos e financeiros de mercado. Vamos avançar aí, gente. Está aqui. 2 métodos, está aqui no teu livro, tá? Está no teu livro.
dois métodos básicos para a previsão de demanda. Grava isso aqui. A primeira é a previsão ingênua. Como é que funciona? É a forma mais simples, galera, de se prever uma demanda. Tá? Esse método acredita que as vendas do próximo, deixa eu ver só como falava aí, se é próximo. Do próximo período, faltou período aqui, ó. Do próximo período serão iguais ao período anterior. É muito simples aqui. Baseado no que foi vendido no ano passado, vai ser vendido. Ou seja, o período mais recente. Como, por exemplo, supor que no mês anterior foram vendidas 50 unidades de determinada motocicleta. Então, podemos dizer que neste mês, 50 unidades, só que isso aqui é perigoso, porque épocas são épocas, né? Dezembro não vem igual janeiro. Janeiro é mais na venda. Então, tem que se ver, não é do mês anterior, né? Eu posso dizer que do ano anterior. Eu acho que eu tenho uma base quando eu tenho assim, no ano passado eu vendi quanto nesse mês? Do mesmo mês. Do mês, mas do ano anterior. Porque se for do mês passado, não é errado, né? Então, mês mais diferente ao ano anterior. O mesmo mês. Mês de outubro é mês do quê? Mês das crianças. Vende muito brinquedo? Vende. Então, quanto que a gente vendeu no passado de brinquedo? Tá. Qual o brinquedo que mais saiu? Tá. Então, a gente vai começar a criar aqui um PCP. O que é PCP? Planejamento de controle de produção. Né? Tá aí, gente. E o outro, para terminar a aula, esse aqui, média móvel. Tá no teu livro também aí, ó. Ok? Diferente do método ingênuo, ele utiliza apenas o período mais recente para rever sua demanda. A média móvel utiliza mais de um período, gente, ó, mais de um período, normalmente os mais recentes, tá? Para realizar suas previsões. A cada novo período, as informações mais antigas é descartada. A média móvel simples pode ser obtida, lá vai fórmula, tá? MM não é aquele chocolate não, tá? M é a média móvel de N períodos de demanda ocorrida por período e N número de períodos. Não decore isso aqui. Mas são dois métodos. Pode ter mais métodos? Pode. Para cálculo de demanda. Tá bom? Mas o mais usado é isso aqui, ó. O mais usado pelas empresas. Muito. O próprio Ligado Jornal na Globo hoje, meia-noite, né? O índice, a inflação é muito maior. O desmatamento está tendo queimada aí, né, nessa região. É maior entre 10 anos. Eles têm dados aí, estatísticos. Ok, gente? Maravilha. Sucesso. Pessoal que está em casa aí, ok? Beleza? Ok. Boa noite, Tranquilo. muito obrigado, sucesso. Semana que vem, se não puder presencial, ao vivo, ok? Beleza, valeu. Até a Beleza. próxima semana. Abraço, boa noite. Valeu, boa noite.